Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é terça-feira, 17 de junho de 2025. Olha, gente, a política no Brasil está pegando fogo, o mundo está pegando fogo, então a gente tem assunto demais para conversar. Mas no programa de hoje, a gente vai se concentrar mais nas questões aqui do Brasil, né? Porque vocês estão acompanhando essa verdadeira ataque que a extrema-direita está fazendo ao governo Lula. E o objetivo é muito claro: enfraquecer o governo, para que o governo não tenha condição de entregar o que ele se propôs, de cumprir as suas promessas de campanha, né? E com isso, se for candidato, se o Lula for candidato uma quarta vez, que parece que vai ser, né, a reeleição, ele não ter condição de vencer a eleição. Então, a guerra que nós estamos enfrentando aqui no Brasil é essa: uma extrema-direita que se materializa numa maioria no Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, que se materializa numa campanha permanente da Faria Lima, né, do mercado financeiro, contra o governo, uma campanha permanente da mídia corporativa brasileira, a que se auto-intitula grande mídia, né, contra o governo. Né? Então, e sem falar, né, nos inimigos externos, né, no imperialismo, essa turma, né, Estados Unidos, Israel e tal, contra o governo Lula. Então, são muitas pressões, né, e o governo tem feito verdadeiros milagres ao conseguir sucessos como, por exemplo, crescimento superior a 3% nesses 2 primeiros anos do governo, uma taxa de desemprego caminhando para zero, é um recorde, não é, gente? Uma inflação cada vez mais baixa. Né? Ou seja, o governo Lula está fazendo milagre, mas ele enfrenta muitos problemas no Congresso. Por exemplo, os juros, né, do Banco Central independente continuam lá nas alturas. Né? O Galípolo até agora, né, está decepcionando todo mundo, porque ele tinha um compromisso, até agora esse compromisso de, né, ir baixando os juros não aconteceu. E ontem aconteceu algo muito grave no Congresso, que foi a aprovação do regime de urgência para se derrotar a proposta de cobrança de IOF, né, Imposto sobre Operações Financeiras, que o Ministério da Fazenda do governo Lula apresentou. O que significa isso? A mídia corporativa brasileira tem dito: esse governo é o governo que só quer saber de cobrar imposto, né? Só fala em imposto. Eles criticam: é o governo do imposto e é o governo da gastança. A questão é: o que eles chamam de gastança é o investimento do governo Lula em programas sociais, em políticas públicas voltadas para o interesse da maioria. Programa Bolsa Família, o BPC, todos os auxílios, né, para estudantes e tal, tudo isso eles chamam de gastança. E quando, né, o governo vai tentar, né, como é a proposta, de cobrar imposto dos mais ricos, na verdade, os bilionários, o andar de cima, aquele 1% ou até menos da população brasileira, para aliviar, por exemplo, uma parte da classe média ou média baixa, ou seja, quem recebe até R$ 5.000 por mês, o governo está propondo isenção do pagamento de imposto de renda. Esse andar de cima dá o grito, não é? Não aceita e fala em cobrança de imposto como se o governo fosse cobrar de todos e não apenas de uma minoria. É exatamente para tratar desses temas complicados que uma grande parte da população brasileira não entende e que a mídia corporativa aproveita dessa pouca clareza que as pessoas têm nessas questões que envolvem política econômica, não é? Que envolvem conceitos como, por exemplo, patrimonialismo, né? Enfim, que envolve toda a atuação desse andar de cima da classe dominante, que não é de agora, né? Mas sempre contra as propostas progressistas e de interesse da maioria da população, que são os compromissos dos governos progressistas, como o governo Lula. Né? Para tratar disso, a gente tem hoje um convidado
para lá de especial. Eu estou falando do sociólogo e cientista político Rubens Goiatá. Ele estudou a fundo essas questões e ele tem um livro primoroso que se chama Patrimonialismo no Brasil, Corrupção e Desigualdade. Então, acho que não teria pessoa melhor para a gente conversar hoje do que o Rubens. Então, ele já está nos nossos bastidores, eu vou convidá-lo, né, para entrar no estúdio e já agradecendo a presença de muitos de vocês que já estão conosco aqui no programa, né? E dizendo, por exemplo, que o Ariel já está dando boa noite a todos os companheiros, o Virgílio Dutra Pena também está dando boa noite a todo mundo do Toque do Coletivo Alvorada, e a gente, inclusive, demorou um pouquinho para entrar, né? Vocês viram que a gente colocou a mensagem que a gente estava com problemas técnicos, porque o Rubens estava com um problema no áudio. Ele quando aparecia a imagem dele, não aparecia o áudio. Quando aparecia o áudio, quando a gente tinha o áudio, né, não aparecia a imagem. E isso tinha sido resolvido. Será que voltou? Ah, então, que bom. Estamos aí. Boa noite, Rubens. Prazer e honra ter você aqui conosco. Opa, o áudio. Oi, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Uma solução, Rubens, você me ouve? Você está me ouvindo? Uma solução pode ser, inclusive, você entrar só pelo áudio, que o áudio estava funcionando, né, no teste que a gente fez anteriormente. O que você acha? Vamos tentar? Manipula ele, Rubens, o celular. Eu peço a todos que já estão conosco, né? Humberto Ricardo Guimarães, Virgílio Dutra Pena, Ariel, Sofia Diniz, Vânia Regina. Tem muita gente que está aqui conosco pelo Zap, estão me mandando mensagens, né? Então, eu peço um pouquinho de paciência a todos vocês para a gente conseguir superar esse problema técnico, né? Que tinha sido resolvido, mas antes da gente entrar no ar, mas parece que voltou. Né? Sai pelo celular e entra novamente, que aí o áudio volta. A produtora técnica, Alexandra Badaró, vocês acabaram de ver, ela está tentando auxiliar, não é? Resolver. A gente pode tentar o que a Alexandra falou, Rubens. Fica só no celular e a gente vai só no áudio. É uma alternativa. É só ele voltar pelo link de novo pelo celular e aí vai, o áudio já vem automático. Estão me ouvindo, Ângela? Agora sim. Agora Maravilha. sim? Agora Tá sim. bom. Tá, Tá ok. perfeito. Bom, Beleza, então, desculpa. primeiramente, dar boa noite, agradecer muito a sua participação. Tem muita gente esperando, né? Porque a sua presença hoje está sendo muito aguardada pelo seu trabalho, né? Como um Que todo, bom. mas por esse momento, né, que a gente está vivendo e que é muito propício a gente poder te ouvir. Então, boa noite, prazer e honra ter você aqui conosco hoje no Toque do Coletivo Alvorada. Boa noite, Ângela. Deixa eu tentar melhorar aqui a imagem. Boa noite, Ângela. Boa noite a todas e todos que estão aí nos assistindo. E peço desculpas também, né? Porque aqui a gente entrou no celular, entrou no notebook, aí a Alexandra ajudou a gente e agora eu espero que a gente consiga, né? Vamos ver se sai um bate-papo legal, né? Vai E de, sair e de sim, bom humor. claro. Agora, olha, Obrigado pelo convite. a gente que agradece muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Mas olha, não preocupa não, porque as tecnologias são isso, né? Elas nos ajudam muito, mas tem hora também que a coisa emperra, que vira uma É, confusão.
decisão, né? E a gente faz o que pode, né? Então, eu acho que essa solução é boa, né? A gente está te vendo, está te ouvindo, está ótimo, né? Tá, ok, tá dando para ouvir, né? O mais Tá, importante talvez seja ouvir mesmo, né? Mas vamos lá. vamos lá. Olha só, primeira coisa, eu quero te pedir que faça uma análise, né, desses últimos acontecimentos, né, especialmente essa decisão do Congresso de criar o regime, votar o regime de urgência para tentar derrubar, né, as medidas do governo envolvendo aí IOF e outros pontos importantíssimos para a pauta social do terceiro governo Lula, né? E eu acho que isso tem um pega total com a questão do patrimonialismo, não é, Rubens? Que é um dos temas que você mais estudou, né? Realmente eu estudei o patrimonialismo, né? Eu fiz o meu mestrado e doutorado também estudando o tema. É uma demonstração de patrimonialismo do Congresso Nacional, né? A situação do governo Lula é muito difícil, é mais difícil do que nos 2 primeiros mandatos dele. Porque a situação básica é a seguinte: falando um pouco sobre a conjuntura, depois a gente pode falar um pouco sobre patrimonialismo, mas a situação é a seguinte: nos 2 primeiros mandatos, o Lula não tinha maioria, então ele tinha que compor. Aliás, essa é uma questão da esquerda no Brasil. A esquerda, as esquerdas, talvez falar em as esquerdas, né? As esquerdas no Brasil, que ultimamente a força principal da esquerda é o Partido dos Trabalhadores, é o PT, mas tem outros partidos, tem movimentos sociais. Então vamos falar as esquerdas no Brasil. Elas têm, desde muito tempo, uma presença significativa na vida brasileira, na vida pública brasileira, no eleitorado, mas a esquerda, como um todo, não é majoritária. Então, você vê, por exemplo, né, Ângelo, quando em 2010, quando o Lula estava terminando o governo dele com 89%, 90% de aprovação popular, naquela eleição para o Congresso, a esquerda toda, contando o PT, mais o PSOL, mais o PDT, enfim, alguns até com boa vontade de se chamar de esquerda, mas essa esquerda tinha 35%, fez 35% do Congresso, da Câmara dos Deputados na eleição de 2010. Atualmente a esquerda tem 20 e poucos por cento do Congresso. Mas não é só essa questão de número, é o seguinte: hoje, ao contrário do que a gente tinha de 2003 a 2010, nos 2 primeiros mandatos do Lula, a gente tem uma extrema-direita. Então, que você não tinha, pelo menos não tinha uma extrema-direita tão presente no mundo e no Brasil. Então, isso traz um pouco o eixo da política mais para a direita. Então, como você falou, o governo Lula tem dado nó em pingo d'água, tem feito milagre mesmo, porque além de de não ter maioria, então assim não é para eleger e para governar tem que fazer a composição, não tem outro jeito, sabe? Mas hoje em dia os termos da composição estão mais difíceis, porque primeiro que as forças políticas estão mais radicalizadas e boa parte delas na extrema-direita, uma parte expressiva na extrema-direita. E com essa coisa do orçamento, das emendas impositivas, dessas coisas assim, orçamento secreto, está lá o Flávio Dino, achei muito válido, né, exigir transparência, um mínimo de transparência, mas mesmo assim, o que os deputados têm hoje eles são praticamente independentes em relação aos próprios partidos, aos líderes dos partidos, não é só o executivo. Então, assim, o partido, o deputado está num partido que tem um ministério no governo Lula, mas vota contra o governo Lula porque, pelo menos de 2003 a 2010, tinha um pouco mais de fidelidade partidária. Porque com essas emendas do orçamento, o deputado vai lá e pega o dinheiro e põe lá na sua base, lá nos seus
na sua base eleitoral, nos seus municípios, seus 4, 5 municípios, no seu recanto eleitoral lá, faz um acordo com os prefeitos. Isso em si, o deputado fazer acordo com o prefeito, não sei o quê, isso em si sempre teve, não é, talvez não é em si problemático. O problema é que agora o Congresso está com uma força, o Legislativo, com a Câmara dos Deputados e o Senado, eles estão com uma força muito grande e estão realmente conseguindo boicotar mesmo o governo. E eu acho aí que é válido o Haddad. Eu acho que o problema para isso, Ângela, é da sua área, da área que você conhece. A questão é comunicação. O governo tem que comunicar à sociedade essas coisas. Falar, olha, nós estamos querendo aprovar a taxação dos ricos, porque a sociedade apoia isso. A maior parte da sociedade. Nós estamos querendo aprovar o fim da jornada 6x1. Nós estamos querendo dar isenção para quem ganha até 5 mil, mas para isso a gente tem que cobrar um pouquinho mais, né, da turma do andar de cima, e é o Congresso que não está deixando. Então, eu estou achando bom o Haddad estar botando a boca no trombone, sabe? E aí tem que deixar claro, da melhor forma possível para a sociedade, o que o Congresso está fazendo, o que esses deputados estão fazendo. Né? Eu concordo com você quando você fala que a questão da comunicação está colocada. Né? Eu acho que as duas coisas, quer dizer, o governo tem que ter ótimas propostas, projetos, e o governo Lula tem, as pessoas têm que saber disso, e o conhecimento disso, de alguma forma, empurra, né? Pressiona o Congresso. Agora, eu fico pensando o seguinte, eu não sei se eu estou viajando na maionese, mas eu tenho pensado da seguinte forma, o que é que você acha? Me parece que o governo Lula está trabalhando com um certo cálculo, um timing, né? E que até agora ele não considerava que era o momento de uma radicalização, sabe? De pedir povo na rua, essas coisas todas. Me parece que essa vai começar a ter uma mudança nessa linha. Por exemplo, né? Os deputados e senadores pressionando, o Haddad tirou férias e o Lula foi para o evento do G7 no Canadá. Ou seja, será que isso não é uma sinalização? Tipo assim, olha, não adianta vocês pressionarem desse jeito. Né? E mais ainda, o próprio Flávio Dino, aí via STF, está pressionando pela transparência das emendas, que não tem nada, desculpa, emendas não, emendas parlamentares, sim, que não tem nada de transparente, e mais, o governo não está pagando essas emendas. E uma leitura que eu acho que é possível fazer, queria te ouvir sobre essas coisas todas, não é uma forma de pressionar o governo também para que essas emendas sejam pagas. E olha, gente, é muito dinheiro que está em jogo. Né? Não estamos falando de pouca coisa, né? É algo na linha dos 50 milhões, né? Que é o total de emendas. 50 bi. Desculpa. Para o ano que vem, é tanto dinheiro, né, que a gente até se perde. Eu não consigo nem imaginar o que é 50 bilhões. E para o ano que vem, a previsão é que seja 65,1 bilhões. Né? E aí, o que você acha disso? Eu estou viajando? Não, eu acho que faz sentido isso que você falou, assim. Eu acho que porque a eleição está se avizinhando, né? Então agora tem que fazer um cálculo. E o governo Lula para a eleição do ano que vem, em que pese todos os pesquisismos e todas as manchetes assim, né? Lula perde de Bolsonaro, Lula perde para não sei o quê. A pesquisa deu 57-56, quer dizer, um empate técnico, né? Mas Bolsonaro não pode ser candidato, ele está inelegível. O Bolsonaro nem era para estar, nem era para estar, nem era para estar, porque quando o Lula foi impedido de participar, eles não colocavam o Lula nas pesquisas. Né? Então, por que o Bolsonaro está fazendo nessas pesquisas? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que tem um cálculo, sim, de
tensionar mais e agora, dispor mesmo que a população. Agora, aí eu volto, é fundamental que o Haddad fale, ó, nós estamos dando 158 bilhões, ou 153, 150 é alguma coisa, os números são tão grandes, 150 e poucos bilhões como é que fala, renúncia fiscal, né, de incentivo fiscal para o agronegócio. A gente precisa disso, vale a pena, é interessante para o país, entendeu? Eu acho que é importante isso, e eu acho que o governo Lula, nós estamos em junho, e daqui a menos de um ano a campanha já vai estar na rua, né, Ângelo? A campanha, no ano que vem, ela começa lá para abril, maio, virou o ano, já vai começar a falar. Então, não sei, campanha oficial, que agora a campanha oficial é menos tempo de televisão, isso aí eu não, confesso que eu não estou por dentro, mas, de qualquer forma, em junho do ano que vem, daqui a um ano, só se vai falar, não sei se só se vai falar, mas vai se falar muito, o principal assunto vão ser as eleições. Então, e é curioso, né, porque por mais que tenha isso que você falou, o cerco da extrema-direita, o freio de mão na economia dos juros altos. Eu acho que agora também é hora de conversar lá com o nosso amigo Galípolo, e você veja bem, com esses juros altos, a economia está crescendo 3% e não sei o quê, mas aí a mídia coloca assim, a economia cresceu, mas fundamentos preocupam. Tem sempre um mas, assim, né? A grande mídia, né? A Globo, Folha de São Paulo, não sei se pode ficar falando aqui, mas a mídia, vamos falar. A inflação pode voltar, Entendeu? Sempre um adversativo, assim, não sei o que, contudo, né? Mas então, assim, com isso tudo, o Lula, ele é um candidato competitivo para o ano que vem, para as eleições do ano que vem. E compete agora procurar introduzir essas mudanças que são esperadas e que reverberam positivamente entre a população, como a taxação dos mais ricos, como o fim da jornada 6x1, e mesmo como a questão de abaixar os juros, porque eu já ouvi uma coisa assim, o povo não liga para esse negócio, essa conversa de abaixar os juros, o povão não entende. Como não entende? Pergunta quanto que o pessoal paga de juros quando vai fazer um empréstimo. Olha esse empréstimo consignado que teve aí para o CLT, né? Uma semana depois estava todo mundo lá. No Brasil, a população está muito endividada, eles entendem, a população entende assim, essa pauta de vamos baixar os juros estão muito altos, entendeu? Entende e reverbera essa pauta pelo fim da jornada 6x1, só que aí me permita uma coisa, eu acho que eu sou absolutamente a favor do fim da jornada 6x1, mas eu acho que teve uma coisa chamada reforma trabalhista, né, em 2017, e que ela podia ser revertida em alguns pontos, né? Inclusive o Lula falou isso em 2022. Mas esse é o problema. É difícil com esse Congresso, mas isso podia ser colocado também, porque a reforma trabalhista precarizou o trabalho, entendeu? Precarizou o nível de precariedade e de exploração do trabalho, embora tenha sido, tá muito alto porque nós estamos sob a vigência da reforma trabalhista, né? Então, mas tem uma ideologia, Rubens, que foi vendida, né, para as pessoas, que você ser seu próprio patrão, né? Você é um empreendedor, você não tem horário, né? Aí a pessoa levanta às 5 da madrugada ou até antes, trabalha entregando, né, comida, ou o que for, o dia inteiro, ou entrando noite adentro, e diz que não precisa, até critica a CLT,
que CLT é coisa antiga, enfim, é um atraso, né? Quer dizer, foi algo assim. Aí, quando a gente pensa nesse golpe, né, foi muito, as coisas ficaram muito amarradas, né? Primeiro detonaram os direitos trabalhistas, depois detonaram parte, né, da Previdência Social, e foram desconstruindo, né? O que fizeram com a Petrobras, quase que privatizam, não é? Privatizaram as distribuidoras, né? As distribuidoras venderam refinarias E e aí tal, a gente está vendo aí criaram a a tal Petrobras abaixo. paridade, né, do preço internacional, quando a gente domina a cadeia toda e pode fazer produtiva, né, do petróleo, pode fazer isso aqui tudo dentro. Então, é complicado. E uma mídia corporativa o dia inteiro batendo isso na cabeça das pessoas, né? Pois é, Ângela, mas aí, pois é, eu até. Não, eu até queria. Eu não escrevi sobre isso, eu até quis escrever sobre isso, porque eu escrevo lá no Brasil de Fato, como colaborador, né? Tem uma coluna de vez. Não Não, eu seja acho que. modesto, não. Você é do Conselho Editorial do Brasil de Fato, Tá, sou do está Conselho na Rádio Editorial. Favela, né? Tá. Pois é, então, essa questão da comunicação é um problema, assim, eu acho que a gente devia olhar para o exemplo dos nossos amigos latino-americanos lá do norte, dos mexicanos, né? Ah, é. Ah, eu confesso que eu li um pouco para ver um pouco o que era essa questão do AMLO, né? AMLO é Andrés Manuel López Obrador, ele é conhecido lá como AMLO, né? Do Obrador, vamos falar o López Obrador, o antigo presidente que ficou até o ano passado, né? Ele fez uma estratégia de comunicação muito assertiva. Ele tinha como a comunicação, ele correu o país todo, ele andava o país todo, ele tinha uma comunicação no tete a tete, no olho por olho, porque isso ainda é importante, sabe? O povo fica falando, hoje é digital, tudo é digital. Não, isso aí é importante mesmo, ir nos lugares, conversar com as pessoas, porque isso, inclusive, fornece material para o digital e para a mídia, não sei o quê. Para a mídia tradicional, ele fazia todo dia uma coisa que chamava Las Manhaneiras de Obrador, ele chamava a mídia, e veja, aí a mídia, pelo que eu vi, não sou especialista nisso, aí o especialista é você, né? Mas a mídia, pelo que eu vi, a mídia mexicana, enviesada também. A mídia tradicional enviesada, parte da elite, e a princípio, então, um cara de centro-esquerda, um cara que fazia uma distribuição de renda, fazia políticas sociais, ele começou a ter uma presença ativa nas televisões. Os jornais, a princípio, com uma certa má vontade, foram obrigados, porque, afinal de contas, era o presidente que estava dando uma entrevista coletiva, no início eles quiseram boicotar, no final, todos iam às manhaneiras de Obrador, ele falava, ele começou a pautar, porque a comunicação, o que eu penso é o seguinte, é um problema seríssimo do mundo hoje, né? Não só do Brasil, mas do mundo. É um flanco, eu acho que sempre foi um flanco do Lula, do PT. O Lula, inclusive, um ótimo comunicador, ele em si, mas assim, não se levou muito a sério nos 2 primeiros governos Lula e no governo Dilma essa questão da comunicação. É difícil? Você sabe muito melhor do que eu que são interesses muito arraigados, né, e institucionalizados, questão de legislação e tudo mais. Mas, enfim, é fundamental na comunicação controlar, regular as redes sociais, botar alguma ordem, alguma lei, né, nas redes sociais. O STF deu um primeiro passo agora nessa questão do artigo Marco 19, Civil, né, do artigo do Marco Civil, né? Mas eles vão ter que explicitar, porque apesar de que foi uma maioria, né, 7-1, pelo menos até agora, a favor, né, da queda desse artigo, mas os votos são diferentes, o conteúdo é diferente. Então, eles vão ter que chegar a um acordo, vão né? Vão ter que chegar a um acordo. Uma diretriz, né? Porque, na verdade, o ideal seria que isso fosse legislado, mas legislar com esse
esse Congresso, então, né? O Tentou-se, né? STF só entrou porque o Legislativo não Com cumpriu certeza. seu papel, né? Em maio de 23, né, no início do governo Lula, Flávio Dino ainda como ministro da Justiça, tentou-se, né, ventilou-se. A reação das big techs, do Google, da Meta, né, foi forte, a reação da direita, da extrema-direita, porque isso é o oxigênio da extrema-direita. É o oxigênio. A gente tem que cooptar esse oxigênio. E a gente tem também, eu acho que a esquerda, PT, Lula, tem que ter uma política de comunicação, tem que procurar pautar em vez de ficar só apagando incêndio, apagando fake news, desmentindo Essa fake é a news. grande questão, sabe? Na semana passada teve aqui conosco o Paulo Miranda. Paulo Miranda Uhum, é o presidente da Associação da TV Comunitária de Brasília e é um militante histórico da questão das TVs e rádios comunitárias, pela democratização da mídia no Brasil. Ele falou a mesma coisa que você. O que o governo está esperando? Né? Quer dizer, a TV Brasil ela não chega sequer, né, a todo o território nacional, ao contrário, está presente em canal aberto em 4, 5 estados só. E não faz uhum. sentido uma TV Não, pública que você tem que não. pagar por ela, né? Ele também cobrou muito, sabe, do governo um apoio, né, às rádios comunitárias, às TVs comunitárias, às TVs públicas. Tem o canal da cidadania, né, que já poderia estar implantado em todo o país, também não está, né? E ele diz, olha, não sei por que isso não acontece. Aí eu vou levantar uma hipótese e eu quero que você comente essa hipótese. Eu fico pensando o seguinte: grande parte do mal-estar e da bronca, né, que a classe dominante, sobretudo a mídia brasileira, tem com Lula, tem a ver com as medidas muito tímidas que ele tentou tomar no primeiro mandato dele, né? E depois no segundo mandato. Eu não sei se você lembra, mas foi em 2004 o Lula propôs a criação do Conselho Nacional de Jornalismo. Lembra? Hum. Mandou esse projeto. Confesso que eu não lembro isso, confesso que eu não lembro. Eu Sei. acompanho isso de perto. Uhum, uhum, Ele enviou uma proposta nesse sentido para o Congresso e nem entre os jornalistas, nem entre os sindicatos, a própria FENAGE, teve muita divisão. Aí o que ele fez? Tirou o projeto, né? Fica lá apanhando. Depois, numa outra tentativa, ele propôs a transformação da Agência Nacional de Cinema, né, Ancine, em uhum, Ancinave. Esse AV no sinal era Agência Nacional do Audiovisual. E aí poderia, né, caminharmos para uma regulação democrática do audiovisual. Porque a lei que hoje rege rádio e TV no Brasil, a radiodifusão, é de 1962, uma lei mais para lá do que tudo de caduca. Né? é, E aí, com isso, a resposta foi o quê? As denúncias envolvendo o mensalão, que é uma mentira, está mais que provado, né? Diz que aquilo ali foi uma ficção, né? Mas quase que cria um problema sério. Né? A direita, na época, não sei, ela não se apresentava ainda como extrema-direita, quase conseguiu inviabilizar a reeleição do Lula, mas ele se reelegeu e tal. Bom, aí lá vai ele de novo. Né? Em 2007, ele cria a EBC, Empresa Brasil de Televisão. Né? uhum, E aí a mídia corporativa, é TV Lula, é TV do PT, elefante branco, não sei o que e tal. Mesmo assim, ele convocou a primeira e até agora única Conferência Nacional de Comunicação, em 2009. Foram tiradas teses importantíssimas, mais de 600 e tal, mas já era final de governo. E a Dilma não deu sequência a isso. Inclusive, uhum, entrevistando a Dilma aqui há mais tempo, aqui no Toque do Coletivo Alvorada, eu tive a oportunidade de perguntar isso para ela. Ela disse, olha, a correlação de força era totalmente ruim para a gente, contrária. Né? Então, não ia adiantar eu fazer uma proposta, né, transformar em projeto aquelas sugestões da conferência, né, aquelas medidas propostas pela conferência, porque não ia passar. Então, quer dizer, aí eu te pergunto, eu acho que o governo Lula atual
está muito pressionado. Com uma semana de governo já tinha uma tentativa de golpe, né? E quero te pedir também para comentar, né, a situação de Bolsonaro, as declarações dos filhos cada dia mais patéticas, né? Propondo, inclusive, golpe de Estado, de novo, não é? E a mídia abrindo espaço. E a mídia abrindo espaço, claro. Então, acho assim que o Lula fica muito pé atrás com essa questão. E para complicar mais ainda as questões que eu estou fazendo para você, eu escutei um raciocínio que me pareceu com alguma lógica também. Quando o Congresso, por uma maioria muito pesada, né, 346 votos favoráveis, né, pela urgência para se derrubar, né, o decreto do Lula, né, e apenas 97 votos contrários, né, ou seja, votos favoráveis ao Lula, esse Congresso não está dando também um recado que pode caminhar para o impeachment? Aí eu te pergunto, o Lula não está trabalhando com um time que não dá nem mais tempo para impeachment? Pensando, por exemplo, que agora, em julho, recesso parlamentar, né? Tem o final de ano, né? Você acha que... O que você acha? Eu estou viajando de novo? Bom, o impeachment, ele... Você está falando... Bom, você começando do final, né? Uhum. O impeachment depende do Congresso, mas também depende de uma base jurídica, Uhum. né? O impeachment da Dilma aconteceu porque ela não tinha base no Congresso e porque o sistema jurídico, midiático, estava todo voltado contra ela. Porque foi na sequência daquela grande farsa lá da Lava Jato, né? Então inventaram as tais pedaladas fiscais. O que é isso? Ninguém sabe. A gente vê, na verdade, a força da comunicação quando a gente vê os nomes se solidificar. A gente fala de mensalão, e na verdade não teve mensalão. Era pra, eu lembro que o professor, como é que ele chamava, gente? Ele falava de ação penal 247, que era o tal mensalão, né? Vanderlei Guilherme dos Santos. Ele Uhum. falou, não me recusa a falar mensalão. Eu acho que ele estava certo, porque não era mensalão. É a mesma coisa, pedaladas fiscais, tem que botar você sabe disso, né? Tem que botar um rótulo assim, que pegue, Uhum. né? Pedalada fiscal. Então, é, é, eu, eu acho que a queda de braço é muito dura, mas eu acho que não sei se essa questão de impeachment em si prospera. O que eu acho que os deputados querem é continuar nessa vida boa deles, porque para eles está muito bom. Essa coisa dessas emendas, você vê nós vamos ver agora, eu aposto na eleição do ano que vem, um alto índice, sempre foi alto, mas maior ainda de reeleição dos deputados, como a gente já viu, dos prefeitos. Isso tudo é dinheiro dessas emendas aí que está rolando, né? Pois é, Então, mas isso, eu tenho essa preocupação também que você está externando. Mas se for continuar desse jeito, nós vamos ter um Congresso ainda pior do que esse, que é o pior até agora. E aí, um possível quarto governo Lula vai estar de novo travado? pois não sei, é uma coisa muito séria, porque hoje em dia, quando o pessoal falava daqueles negócios de presidencialismo de coalizão, o Brasil é um negócio meio estranho, presidencialismo de coalizão, Semipresidencialismo, né? semipresidencialismo, tem um monte de partido, não sei o quê, mas era uma época, a época que foi até o Bolsonaro, né? Ele que abriu a porteira desse negócio aí de orçamento secreto, né? Essas emendas impositivas, parece que começou com Cunha também, lá no Temer, Bolsonaro, ou seja, essa coisa que veio depois da Dilma, que abriu. Até a época da Dilma, era um presidencialismo de coalizão em que os líderes partidários tinham um pouco mais de força sobre os próprios parlamentares e que
tinha o fato, por exemplo, quando você tinha um ministro de um partido no governo, isso contava pelo menos alguma coisa, agora não conta nada. Tem ministro do União Brasil e o União Brasil vota todo contra o governo, porque não, os chefes do União Brasil não têm como controlar os deputados, sabe? Então, é, então é isso. A gente fica falando muito realmente presidencialismo, é crucial eleger. É crucial que a extrema-direita não volte. Eu acho que a nossa melhor opção seria o Lula mesmo. Se ele estiver bem, eu acho que está. Ele tem estado bem, né, para a idade dele, está ótimo. E nós temos que ir de Lula mesmo, ano que vem, sabe? Porque ele é que é competitivo, ele é um forte candidato, você veja bem, apesar disso tudo. Mas, então tá, vamos tentar eleger o Lula, mas realmente, se não mudar essa questão do Congresso, porque o Congresso hoje ele tem muito poder, Ângelo. Ele sempre teve, mas com essas emendas, ele tem muito poder e está completamente disperso, assim. Não tem mais. As forças são muito centrífugas, assim, para você fazer uma. Porque antes tinha um ministro lá, tinha um ministro de um partido de direita lá no governo, o ministro falava assim, ó, tem essa política aqui, vamos ver se a gente vota com o governo, porque aí a gente vai pegar, porque aí não tinha as emendas, né? Aí a gente pega a gente, através do Ministério da Saúde, a gente faz um convênio lá, leva um hospital lá para sua base, agora o deputado vai lá e pega o dinheiro e dá, e nem tem que falar. Não, isso é um escândalo, né? Nem tem que falar quanto dinheiro. Para quem, então, assim, para onde, né? E para quê? Então assim, eu não sei se eu estou me expressando bem, assim, a situação não é só com o fato do Congresso ser reacionário, é assim, mas não quero ser pessimista, mas tendendo a ser realista, nós temos que dar um jeito, mudar essa forma, tentar mudar, e aí mais uma vez uma grande campanha de comunicação para fazer ver à população esses problemas do Congresso, porque está bom para eles também, porque nós brasileiros nos acostumamos com o presidencialismo e é o presidente. Se o país está bem ou está mal, a culpa é do presidente, ou o mérito é do presidente. Mas do jeito que está agora, em boa medida, é do Congresso, tem que falar isso para o povo. Exato. Exatamente por isso, Então, Rubens, assim, eu te pergunto, né? A família Bolsonaro, né, tá vivendo o seu inferno astral. Além de Bolsonaro, né, é réu e, ao que tudo indica, né, vai pegar aí algumas décadas de prisão, o Carlos Bolsonaro foi indiciado. já começou agora, né, na ABIN, né, negócio da ABIN. A chamada ABIN paralela, né? Por outro lado, a gente vê o Flávio, né, numa posição abertamente golpista, né? Não porque temos que eleger né, uma figura, derrotar Lula, e essa figura, uma vez eleita, tem que indultar o meu pai e até E se indultar, o STF tem que aceitar. Né? Isso, ameaçando a STF, ameaçando de um golpe, né? Ele está falando em golpe lá na frente, né? Anunciando um golpe para 2027. Como é que você vê isso? Olha, eu vou lembrar uma coisa. Ele falar isso, ele agir dessa forma, não espero outra coisa, porque é o modus operandi deles. Tá? É o modus operandi do tipo de gente que eles são. Agora, a mídia, a Folha de São Paulo, a mídia, a grande mídia brasileira e parte da elite brasileira embarcar nessa. Assim, eu vou lembrar uma coisa, sabe, Ângela? Em 2016, eu dei uma entrevista para o Brasil de Fato, quando logo tiraram a Dilma, que teve o impeachment da Dilma, e
Eu acho que ainda estava aquela coisa, ela suspendeu, né? Primeiro suspendeu em abril de 2016, suspendeu em agosto, foi que ela perdeu. Mas, enfim, nessa época aí, eu dei uma entrevista e eu lembrei uma coisa, é o seguinte, essa direita, eles deviam tomar muito cuidado com esses chuta-portas, foi assim eles fazem uma aliança com esses chuta-portas, porque os chuta-portas, eu estava falando da extrema-direita, estava falando do Bolsonaro, desse pessoal aí, esses chuta-portas são úteis em determinado momento, mas aí ela acha que vai controlar depois esses chuta-portas, e não controla. Aí eu lembrei, por exemplo, são semelhanças, não é que é igualzinho, não é? Mas semelhanças históricas. A UDN, lá antes de 64, Carlos Lacerda, da UDN, espicaçando lá os militares, para os militares tirarem o João Goulart, tirarem o que eles chamavam de populismo varguista, né? Não sei o que lá, e aí achando que depois os militares iam limpar a área. E o Carlos Lacerda, por exemplo, achando que ele ia ser candidato à presidência em 65, né, com a área livre lá. Magalhães Pinto, aí nós vamos ser candidatos, vai ser sopa no mel, porque não vai ter esses comunistas, esses trabalhistas, esses, né? E aí os militares falam, tá bom, mas agora nós vamos ficar e vocês vão embora. Sinceramente, eu falei isso, elas deviam tomar cuidado, porque esses chuta-portas, eles não são controláveis. O sonho dourado da elite brasileira era controlar o Bolsonaro, era que o Bolsonaro se moderasse. A elite noticiou, você que acompanha a mídia, ao longo do governo Bolsonaro, a elite noticiou várias vezes, parece que Bolsonaro agora vai se controlar. Era pensamento desejoso, porque não é o modus operandi deles. O modus operandi dele é o seguinte, somos nós e a nossa família, e ou você está com a gente, completamente com a gente, ou você está contra nós. É esse o modus operandi deles. Sabe? Então, ele foi eleito e deu uma banana para a Rede Globo, deu uma banana para a mídia, deu uma banana para todo mundo, sabe? E não foi controlado nada. Depois a coisa começou a ficar feia, entrou a pandemia, aí ele abriu a porteira. Ele fez acordo com o Centrão e abriu a porteira para esse orçamento secreto, para essa coisa toda aí, essa lambança toda. Então, e agora, Então, por exemplo, o que a direita, essa direita que é não bolsonarista, será que não é? Fica fazendo ao abrir espaço para um cara como Bolsonaro. É porque eles não querem, eu acho isso, sabe, Ângelo? Eles não querem que o Lula seja reeleito, porque eles pensam assim, uma reeleição do Lula daria mais força para ele, daria mais legitimidade para ele poder botar ao lado do Estado patrimonialista, a gente sempre teve no Brasil o Estado social. Porque o que o Lula fez nos 2 primeiros mandatos dele, a Dilma também, foi isso, ao lado do Estado patrimonialista. O que é o Estado patrimonialista? Já que você falou de patrimonialismo, deixa eu puxar a brasa para a minha sardinha aqui. Estado patrimonialista, o patrimonialismo é uma instrumentalização do público, é uma privatização da política, do público. É uma privatização através da desigualdade. Então, no patrimonialismo, o maior recurso de poder da elite é o acesso ao Estado. O Estado favorece a elite por ação, às vezes até por ação, por omissão. Então a gente vê claro isso. Eu, para mim, tenho claro que você vê patrimonialismo quando você vê o sistema tributário brasileiro. Sistema tributário brasileiro. Né? Que outro dia eu vi um cara da Associação dos Auditores Fiscais, eu achei muito engraçado ele falando, Jesus Cristo falava, né, mais fácil um camelo entrar por um buraco de agulha que um rico... É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha que um rico entrar no reino dos céus. Aí esse cara, o diretor lá do Sindifisco, eu acho, falou assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha que um rico entrar no imposto de renda no Brasil. Que um rico pagar tributos no Brasil. Então, isso é patrimonialismo na veia. Né? Ou seja, o grande poder, o grande recurso de poder da elite é a instrumentalização do Estado. O Estado era patrimonial, o Estado do Brasil existia
grosso modo, basicamente, para servir a elite. Até 2003, até o Lula tomar posse. Quando o Lula tomou posse, quando ele falava assim, vou botar os pobres no orçamento público, ele estava falando isso. Ele botou os pobres no orçamento público, mas os ricos não saíram de lá, não, né? Os juros continuaram, né? Eles continuaram, ganharam bastante dinheiro, mas eles querem o Estado só para eles. Eles querem, o Estado é nosso. A grande questão é que eles falam o seguinte: o Estado é nosso. Quando tiram a Dilma e vem a primeira coisa, aquela PEC 95, que congela os gastos públicos, aquilo é a elite falando assim. Especialmente saúde, educação. Saúde, educação, gastança. Isso é gastança. A mídia nunca falou que boa parte do orçamento público vai para pagamento de juros da dívida pública. Isso também é patrimonialismo na veia. Ou como diz aquela brava lutadora lá, eu fiz até uma entrevista com ela, Fatorelli, Maria Lúcia Fatorelli, fala assim, a dívida pública no Brasil é um mega esquema de corrupção institucionalizado. Ué. E é patrimonialismo. Então, essa elite patrimonialista, então, a gente ela não quer que seja... Ela quer um Estado patrimonialista puro sangue. A proposta do Lula é ela colocar ao lado do Estado patrimonialista o Estado social. Exato. Só para organizar para quem está nos assistindo e talvez não tenha muita familiaridade, né? Quais seriam, então, as principais características hoje, né, desse patrimonialismo? Uma dívida pública, não é? Inauditável até agora, que drena a maior parte do orçamento da União. Né? As emendas secretas que levam também... Opa, espera que meu gato está passando na frente aqui. Ah, que legal! O Breuzinho, meu gato preto aqui, que é o Breuzinho, passou na frente aqui. Eu vi só o rabo dele assim. Ele está querendo participar. Eu também tenho gato, adoro. Mas vamos lá. Então, o que mais que a gente pode... Como é que o Estado, primeira coisa, como é que o Estado se financia e com o que ele gasta? Como é que o Estado se financia? Basicamente através da tributação. Tem também os preços públicos, as rendas públicas, mas é basicamente através da tributação. A tributação é um dos grandes, o sistema tributário brasileiro, no qual os ricos não entram no imposto de renda, como o cara lá do Sindifisco falou, é um dos grandes elementos, é uma das principais dinâmicas patrimonialistas no país. Então, quando o Haddad fala em cobrar um IOF lá, fala em taxar os dividendos, né, porque poucos lugares do mundo que os dividendos não são taxados, essas coisas estão atacando, estão diminuindo, não é atacando para acabar, mas estão diminuindo a voracidade, vamos dizer assim, do patrimonialismo. É fazer um sistema tributário, né, mexer em distribuição de renda sem mexer no sistema tributário brasileiro, não dá. Aí já está. Então, como é que o Estado financia? Ele se financia em cima de nós, que não somos ricos, em cima dos 98%. O que o Estado gasta? Títulos da dívida pública, juros da dívida pública, como você falou, inauditável, vai pagando. A PEC 95 do Temer, das primeiras coisas que o Temer fez quando tirou a Dilma, PEC 95, 2016, no ano seguinte, reforma trabalhista, né? Em 2017. Então, a PEC 95, os gastos, os gastos financeiros não estão nela, não. Gasto com pagamento de título da dívida pública não está, não. E aí tem várias outras, essas são duas mega dinâmicas. Renúncias fiscais, né? Eu ia falar, renúncias fiscais. Renúncia fiscal, assim, é uma festa, né? Porque as renúncias fiscais, elas podem até ter seu... Falando em teoria, assim, elas podem até ser plausíveis, podem até ser usadas, mas de forma ad hoc, ou seja, de forma pontual, durante um tempo
estabelecido. Então, nós vamos dar uma renúncia fiscal agora. Teve um desastre lá no Rio Grande do Sul. Vamos suspender lá durante um ano, sei lá, alguns. Estou falando tudo em termos genéricos, assim. Agora, renúncia fiscal que dura 10 anos, assim, Mas o o problema Haddad tentou, né, romper com isso e o Congresso não deixou. o Congresso é patrimonialista. O Congresso é um guardião do patrimonialismo, né? Falando em O Congresso é. patrimonialismo, é, Ângela, se me permita mais uma coisa também. claro, O judiciário também, nós estamos aí, o STF, altos ok. salários não se mexe. Exato, exato. Essa coisa do judiciário se auto-arbitrar, dos juízes, dos magistrados, auto-arbitrarem os seus salários via CNJ, via os conselhos superiores aí, sinceramente, né? É uma coisa assim. Tem um teto, o teto é o teto do quanto que o juiz do STF ganha, que eu não me engano é 44, 46 mil. Não, mas isso Aí, é punição, né? hein? Para grande parte da Não, magistratura, o isso é teto é punição, né? nominal, esse teto hoje é nominal, porque inventam mil coisas, né? Era para ser um teto, o teto era para funcionar, né? Mas assim, isso não funciona, eles se autoconcedem, isso é dinâmica patrimonialista também. Sempre que você vê, por isso que no meu livro, falando do livro agora também, corrupção, patrimonialismo, corrupção e desigualdade. Qual por que o patrimonialismo ele é uma espécie de privatização da coisa pública, da política? Porque você tem a política, você tem a esfera política. Eu sempre gosto de dar, para explicar isso, eu gosto de dar um exemplo hipotético, é claro, né, de um vamos pensar que o nosso estado, nosso país, fosse um condomínio de moradores. Pensa num condomínio de moradores. Você tem um prédio lá, tem prédio grande, tem 100 apartamentos lá. Você tem cada apartamento com a sua dinâmica particular. Mas você tem uma coisa pública ali. Você tem que gerir o condomínio, você tem os gastos, você tem a energia elétrica, você tem alguns empregados que trabalham lá, faxineira, não sei o que lá. Geralmente tem casos até que não é assim. Geralmente isso é gerido. Geralmente quem mora num condomínio, num prédio de apartamento, tem mais ou menos o mesmo nível de recurso, mais ou menos o mesmo nível social, mais ou menos o mesmo nível de informação, a informação circula entre eles mais ou menos iguais. Então, a gestão disso é feita de forma que o poder tem um síndico? Tem, mas o poder não tem muita simetria de poder entre os condôminos, não tem muita desigualdade entre os condôminos. Agora, vamos imaginar que nesse prédio, isso não acontece, mas nesse prédio de 100 apartamentos, tivesse um ou dois lá que fossem riquíssimos, poderosíssimos, e o resto tivesse muito pouco dinheiro, muito pouco recurso de informação, recurso cognitivo, recurso de acesso à legislação. A gestão desse condomínio seria marcada pela desigualdade e seria marcada pela corrupção legal e extralegal, porque quando a gente fala que essa coisa da dívida pública é um mega esquema de corrupção institucionalizada, porque formalmente, na letra da lei, pode não ser ilegal, pode não ser corrupção, mas é. Então, a raiz da corrupção é a desigualdade de poder entre os componentes de uma sociedade, de um Estado. Quando você tem uma desigualdade, para você combater, eu li um livro uma vez, de um norte-americano, inclusive, eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, ele falava assim, é uma análise muito interessante sobre corrupção em vários países, praticamente todos os países do mundo. Ele, inclusive, classifica os países segundo os níveis de corrupção e fala assim, corrupção zero não existe em país algum, né? Mas alguns mais. E ele fala, qual que é a solução principal para a corrupção? O que ele chama de democratização profunda, a deep democratization. Você tem que distribuir o poder. Você tem que distribuir o poder, porque se você tem um país muito desigual,
os que têm muito poder, muito dinheiro, os que controlam a informação, eles vão abusar do poder. Corrupção é abuso de poder, sabe? Às vezes abusar do poder de forma flagrantemente ilegal, às vezes abusar do poder de forma que está até legalizada, institucionalizada. Tem vários abusos institucionalizados. Vários abusos institucionalizados. Por exemplo, falando mais uma vez dos magistrados, o magistrado acontece, prova-se que ele prevaricou, que ele foi corrupto, e a punição para ele é a aposentadoria. Entendeu? Isso é legal. Salário integral. O salário integral. Isso é legal, mas isso é um abuso. Então, por isso que eu estou falando que a corrupção então, assim, por isso que no meu livro eu falo patrimonialismo no Brasil, corrupção e desigualdade. A raiz da corrupção é a desigualdade que esse patrimonialismo traz, que esse acesso privilegiado das elites ao Estado traz. Exato. Bom, nós estamos caminhando para o final do programa, mas eu quero te perguntar... estava tão bom. Pois é, passa rápido, né? Passa muito rápido. Também estou achando ótima a conversa. E tenho certeza que as pessoas também que estão nos assistindo, né? Aí aproveitar para pedir, viu, gente, curtida, né? Porque a curtida é fundamental, porque com ela os algoritmos entendem que nós somos importantes, relevantes, né? E compartilhar. Compartilhar faz com que a gente tenha pernas, braços, asas para ir mais longe. A mídia independente, né? Nós somos parte dela, não tem financiador, aqui não tem agro financiando ninguém, aqui não tem ninguém com joias nos financiando, não tem nenhuma empresa multinacional, nem empresa nacional, nada, nem governo, nada. Aqui a gente precisa do apoio de cada um de vocês para a gente conseguir, né, que essas entrevistas, essas conversas, que vocês não vão encontrar em nenhum veículo da mídia corporativa, por razões óbvias, né? Vocês não vão encontrar lá, vocês encontram aqui. Então, carrega o dedo lá no gostei, né? Joinha. No joinha. E quem não se inscreveu ainda no Coletivo Alvorada, né? Vai lá e se inscreva, porque vocês vão passar a receber informações assim, em primeira mão de tudo que o coletivo faz ou vai fazer. No final do programa, a gente vai ver um tanto de coisas que o Coletivo Alvorada fez nesses últimos 4, 5 dias. Né? Bom, então, prosseguindo, né, mas caminhando para o final da entrevista, eu te pergunto o seguinte, Rubens, Minas Gerais, né? O governo Zema me parece um governo profundamente patrimonialista. Né? Ele está gerindo o Estado como se fosse a empresa dele e nem separa uma coisa da outra e quer vender mais de 300 imóveis, quer torrar as empresas, né? CEMIG, Copasa, Codemig, enfim, como avaliar esse governo? É patrimonialismo na veia. Uma das coisas clássicas do patrimonialismo é isso que você falou aí. Não distinção entre o público e o privado. Zema é um cara que veio da iniciativa privada, lá, um empresário, e ele, sinceramente, acha que tem que gerir. Ele pensa isso como se fosse a empresa dele. Ele não tem o mínimo respeito, quer agora vender as estatais aí, né? E quer tirar e quer fazer uma emenda para que não tenha o referendo, né? Para que elas sejam privatizadas. Né? Conseguiu colocar na Constituição de Minas Gerais já prevendo figurinhas como essa. Exatamente. Grande Itamar Franco, aliás, que a mídia detonava muito, foi muito injusta com ele, né? Muito injusta com ele. Mas então, vai falando do Zema, a história, o Zema bom, ele está aí tentando navegar nesse espólio do bolsonarismo, né? Está tentando conquistar aí esse espólio do bolsonarismo, falou que questão de ditadura, não sabe se teve mesmo, não sei o que lá. Eu não sei a questão de candidatura, se ele vai conseguir ser o candidato da direita, não. Eu acho que vai ficar
quem for o candidato da direita vai ter que ser ungido pela La Família lá, né? Eu acho que a família tem que dar o... Porque senão... E não sei se vai ser o Zema, eu sinceramente acho que não. Eu acho lamentável aquela história, por exemplo, é outro exemplo de patrimonialismo na veia, aquela história com o financiador dele lá, aquele empresário lá que financiou, Da né? Localiza. Você financia e depois é um excelente investimento, né, para o empresário. Por isso que eu falo, por isso que o recurso, no patrimonialismo, o principal recurso de poder da elite é o acesso privilegiado ao Estado. Olha esse cara, ele deu lá. Olha o Elon Musk lá nos Estados Unidos, gastou 270 milhões lá, foi 270 lá? 270 milhões para ele. De dólares, mas para ele, né? Essa desigualdade pornográfica, porque assim, é pornográfico isso, é uma aberração isso, né? Essa desigualdade pornográfica que existe no mundo hoje, o cara, 270 milhões de dólares nem é tanto. E aí, bom, aí ele acabou brigando com o Trump, mas ele estava controlando todas as agências que fiscalizavam os negócios dele. Isso é patrimonialismo na veia, sabe? Assim, ele estava... Então, o Zema é isso, né? Gerir a coisa pública como se ela fosse uma questão privada dele, ele não tivesse sequer que dar satisfação a ninguém, né? É isso. Exato. Nessa linha, né, te pedi um comentário também sobre essa ida, né, do prefeito de Belo Horizonte a Israel. Assim, é lamentável, né, sob todos os aspectos, mas analise isso para a gente. Bom, é, é, é isso, né? Lamentável, mas é muito típico também da direita, né? Vai lá, é, é, vai lá para... O que ele foi fazer lá em Israel? Foi aprender o know-how de vigiar e punir que Israel tem, porque nisso eles são bons, né? Eles têm aliás, uma coisa que eu falei, que eu até, ali, isso aí eu não falei realmente, não. Eu passei por zap para algumas pessoas essa questão de Israel, esses ataques do poder dele, esses ataques cirúrgicos que eles fizeram lá no Hezbollah no passado, aquelas coisas dos pagers, que tem feito o genocídio que eles têm feito lá em Gaza, agora lá no Irã, estão matando um por um lá dos generais, lá do pessoal, dos altos cientistas, reitor da universidade. Isso é tecnologia, e isso está mancomunado com os grandes meios de comunicação, com as big techs. O Yanis Varoufakis, aquele ex-primeiro-ministro da Fazenda grego, denunciou isso em relação a... Denunciou, falou isso aí, ele deu nome aos bois. Estou falando aqui porque quem pode procurar isso lá no Google. O Varoufakis falou: a Microsoft está fornecendo os dados biométricos para que Israel bombardeie as casas dos palestinos quando tem mais gente lá, para matar mais gente. Então, vejam, porque é uma tecnologia que eles dominam, a tecnologia da vigilância. Que o prefeito está querendo trazer para Belo Horizonte? Uai, deve ser, não. Aí eu estou falando, será que foi isso? Ou será que foi só um turismo mesmo? Não sei, porque se tem, o que Israel pode oferecer é isso, vai assim, ou então fazer turismo lá, né? Não sei. É porque Israel, você lembra que o governo Bolsonaro estava querendo comprar lá de Israel um sistema de espionagem, aliás, de vigilância. Aliás, está envolvido nessa questão da APIN aí, vai aparecer isso aí, né? Então, assim, vai lá, aí chega lá, eles não estão nem aí para ele, né? Um prefeito lá, não estão nem aí para ele, tem lá as dinâmicas dele, fecha o espaço a ele, e agora fica pedindo para o Lula.
E aí é o Lulão que vai lá salvar ele lá, né? É o tal Parece negócio, né? que esse prefeito de Belo Horizonte está conseguindo um avião privado. Temos que olhar, né? Que avião é esse, quem está Ah, pagando, é? Eu como é não sabia disso. Não, não é, sabia disso. alguns conseguiram, ele está entre esses alguns, né? E Agora, conseguiram um avião privado. é, Bom, espero então que parece sejam amigos dele, espero que esses amigos não cobrem depois. isso tem que ser transparente, não é? Tem que É claro, porque não tá tirando, mesmo que seja, vamos dizer, que seja um amigo, ok, é um amigo dele, mas teria que ser transparente, porque ele não é um cidadão comum, ele não é o Rubens Goiataca, se tiver, eu não queria estar em Israel, mas que ele não é o Rubens Goiataca se tivesse lá, qual o problema de um amigo ajudar? Ele é o prefeito de Belo Horizonte, né, de uma das maiores cidades do país, que tem uma prefeitura, que tem muitos negócios, que tem muitos investimentos, então tudo mais. Então ele tem que ser transparente, né? Agora, o Itamaraty vai cumprir a função dele, tá lá tentando, né? Mas Israel não dá bola para ninguém, Israel só dá bola para os Estados Unidos, né? O resto de Israel não dá bola para ninguém, não dá bola para a ONU, atira em jornalistas da ONU quando estão lá. Então, assim, dos observadores da ONU, enfim. Então, é patético, é lamentável, né? Lamentável. aliás, uma coisa para a gente fechar, que sempre continua me intrigando, porque eu ainda não encontrei uma resposta razoável. Né? Você lembra, depois do crime humano e ambiental da Vale em Brumadinho, que apareceu aqui uma equipe de técnicos, de engenheiros israelenses, ficaram, acho, Né? bombeiros, ficaram, acho que 24, 48 horas, nem Uhum. sei o que esse povo veio fazer aqui. Mas coisa boa não deve ter sido, né? Eu lembro disso e também confesso a você que não tenho informações sobre, não entendi. Tô na minha, não entendi também. Eu lembro exatamente isso. Eles chegaram aqui, mandaram, não sei se pode ter sido que o governo mandou, o governo de Israel mandou, e o pessoal falou: não, nossos bombeiros aqui já vão resolver, já sabem, não sei o quê, mas a gente sempre fica tratando desse regime sionista de Israel, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, né? Sempre fica Exato, com a pulga atrás da orelha, mas fazer o quê, né? exato. Fazer o quê? Bom, te Agora, perguntar. só uma coisa que eu queria falar, uma coisa que eu vi, o Davidson, eu gosto muito do Davidson, o Davidson é um professor da ciência política, eu sigo muito ele, o Davidson comentou uma coisa sobre essa guerra de Israel, sobre esse ataque de Israel ao Irã, ele falou, olha, na guerra a gente não sabe direito, é uma velha máxima, a guerra, a primeira vítima é a verdade, isso é um ditado que sempre se fala e que é verdadeiro mesmo, então não se sabe, parece não, Israel tem superioridade, né, porque, mas o Irã está infligindo alguns danos lá em Israel, atingiu a sede do Mossad, não sei o quê, e isso A não refinaria lá em importa. Haifa, né? Sim, O e porto isso aí, era impensável, né? Até agora, né? disse o Davidson, que é um cara professor de relações internacionais. Isso tem um efeito, como é que fala, moral e ideológico, porque aquela intocabilidade de Israel, né, cai por terra. É claro que Israel, infeliz, assim, eles têm muito mais. Eles têm arma atômica, né? Para Sim, começar, né? Eles têm mas arma atômica, mas parece que o Israel Irã tem não muito está mais poder, sozinho, né? hein? Coreia do Norte está apoiando o Irã, né? Pois é. Como Mas ficaria pois num é, e a isolamento parte das maior? armas atômicas, eles têm muito mais poder, mas só o fato de ter algum dano, não é que a gente está comemorando isso, estou falando assim, o Davidson falou assim, isso vai ter impactos no mito da intocabilidade completa de Israel, até para o povo deles lá e tudo mais. Então, agora, é muito triste, né, a gente chegar a um nível desse.
E aí, Ângelo, só para terminar, eu acho que é uma dobradinha diabólica que a gente está vivendo nos últimos tempos. A dobradinha diabólica é neoliberalismo e mais redes sociais. O neoliberalismo, no mundo todo, ele tem infelicitado a vida das pessoas, ele tem empobrecido as pessoas, e mais que empobrecido, ele tem jogado as pessoas numa instabilidade, numa insegurança muito grande. E isso predispõe as pessoas a discursos fundamentalistas, a discursos extremistas de extrema-direita que buscam culpado. O culpado é esse. Isso é muito fascismo, do fascismo. Eu não sei se hoje a gente tem falado, não vamos entrar nisso, a gente vai ficar falando uma hora, mas é muito típico do fascismo. Tem um corpo doente na nossa sociedade, nós precisamos extirpá-lo. O fascismo é isso, né? Então, assim, predispõe as pessoas ficam desesperadas, ficam sem horizonte, ficam sem estabilidade. E aí vem a extrema-direita, com auxílio terrível das redes sociais, e captura boa parte dessa indignação e desse descontentamento social. Então, essa dobradinha... Contra o sistema, né, como eles dizem. Contra o sistema, né? E aí o sistema, porque as mulheres conseguiram alguma coisinha, os LGBT conseguiram alguma coisinha, os negros conseguiram alguma coisinha, os trabalhadores conseguiram um pouquinho de coisa ao longo dos últimos tempos. As mulheres, os feministas mandam no mundo, os negros mandam no mundo, os gays mandam no mundo, os sindicatos mandam no mundo. Né? E aí o sistema vira isso, né? Então, assim, os caras acreditam que o Trump é um paladino contra o sistema, que o Bolsonaro é um paladino é um lutador solitário contra o sistema. Isso, né, o cara tá puto lá, tá puto, tá precarizado, tá com um horizonte, sabe, assim, o que vai ser da minha vida, sabe? E aí chega o Bolsonaro e fala, esse cara que tá lutando contra os poderosos. É triste, mas a realidade é essa. Verdade. Bom, para a gente fechar, não sei se você está com o seu livro aí à mão para poder mostrar para o pessoal. Se não Sim, tiver, vou fazer um merchandising. Editor, onde é que o pessoal encontra, porque é muito importante o que você trata, não é? E muita gente desconhece essa temática. Patrimonialismo do Brasil, corrupção e desigualdade. Editora CRV. Pode entrar no site da editora, pode encomendar lá. No Mercado Livre também tem, eu tenho. Se julgar lá, patrimonialismo, meu nome, Patrimonialismo no Brasil, corrupção e desigualdade. Acha lá. Na leitura também tem na Amazon também acha. Tá? Quem então, quiser. a leitura física, né, a livraria física, na Amazon, não é? Então, gente, olha, eu acho que o livro é muito legal, muito didático, o Rubens escreve muito bem, então eu acho que é uma leitura hoje fundamental para esse momento que a gente está vivendo em Minas Gerais, no Brasil, e eu diria que no mundo, né? A gente entender como é que essas coisas se dão, né? Bom, a gente quer te agradecer muito, tá? E deixar a palavra aberta para suas considerações finais. E se você quiser ficar nessa parte final, que a gente vai exibir alguns vídeos e tal, você é nosso convidado de honra. Mas agora, suas considerações finais. Eu primeiro agradecer e nas considerações finais eu quero falar mais uma vez da importância da mobilização, né? Outro dia eu fiz uma análise de conjuntura para um sindicato, para o Citramico, que é o sindicato dos trabalhadores das empresas distribuidoras de petróleo e derivados, né? O pessoal que está sofrendo muito aí com essa privatização, né? E eu falei para eles que é fundamental, tem três coisas fundamentais para tirar essa situação em que as forças de esquerda no Brasil sempre estiveram, porque a esquerda no Brasil é expressiva. Aquele papo de a esquerda morreu, a esquerda vai morrer, o PT vai morrer, o Lula já era. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Né? Assim, isso é mais pensamento desejoso que qualquer outra coisa. Mas a esquerda realmente ela não é majoritária. Ela tem lá 20%, 25%, 30% do eleitorado, e com isso não se governa. Então, e aí tem que fazer composição mesmo, para se eleger, para governar, tem que fazer acordo mesmo. Né? Mas as condições dos acordos estão cada vez mais difíceis.
Para isso, a gente tem que... É fundamental uma coisa. É fundamental. É uma coisa que é difícil, mas é imprescindível, que é organizar o povo. Tem que organizar o povo, tem que organizar o povo a investir em comunicação, investir em formação política, investir em militância política. Aquela eleição, a última eleição presidencial de 2022, foi uma eleição dramática e foi uma eleição heróica, sem oba-oba, porque ali a gente enfrentou um estelionato eleitoral, o cara mudou, distribuiu dinheiro, distribuiu dividendo, mudou as regras e tudo mais, e tinha um clima um clima opressivo no ar. Vocês lembram que tinha gente que ficava com medo de botar um adesivo do Lula no seu carro, né? Desse clima opressivo, e com as big techs todas a favor, porque infelizmente as big techs, elas têm um lado, e não é o lado do povo, não é o lado popular, não é. E mesmo assim, foi a mobilização, foi cada um virando um mini influenciador, vamos dizer assim, conversando com todo mundo nas redes, conversando na rua, conversando no tete-a-tete, que fez a gente derrotar a extrema-direita em 2022. Nós vamos precisar disso agora também, sabe? Vamos precisar disso, então organizar o povo é o mais importante. A tarefa é difícil, é a mais difícil, porque é como ser de esquerda no Brasil, ser do campo progressista, isso aí um outro professor falou isso, é como jogar futebol atacando, é como jogar futebol na subida, atacando na subida, porque a cultura política é contra, as instituições são enviesadas, todo o enviesamento institucional, legal, no campo da comunicação. É difícil, é como jogar futebol atacando, querendo fazer o gol para cima, e eles jogando contra a gente, ladeira abaixo, é sempre mais fácil para eles. Mas nós somos teimosos e a gente vamos continuar aí, tentando fazer um gol. Bom, Obrigado. a gente agradece muito a sua presença, viu? Conversamos com o sociólogo, cientista político Rubens Goiatá, é um especialista, né? Enfim, em análise de conjuntura, tem um livro incrível que ele mostrou aí, né? Patrimonialismo no Brasil, Corrupção e Desigualdade, um livro mais atual impossível, não é? E, enfim, esse é um primeiro encontro nosso, não é, Rubens? Mais para frente, a gente espera poder contar de novo com você e com essa visão tão clara, né? E eu acho que foi muito uma aula mesmo, né? Que você deu para as pessoas que nos acompanharam até agora e para aquelas que vão assistir a essa entrevista depois, porque uma das vantagens, né, dos programas aí nas novas tecnologias, né, na web TV, né, que é o que somos, é isso, né? Quando termina o programa, ele começa com um tanto de gente, né, e fica lá, não sei se é para sempre, mas por um bom tempo ele vai ficar lá no YouTube, né? Bom, então vou te convidar agora, se você puder ficar, para a gente dar as informações finais e contar um pouco do que o Coletivo Alvorada fez nesses últimos dias. Aí eu peço a Alexandra Badaró, produtora técnica, para exibir o primeiro daquele material que eu passei para ela mais cedo. Bom, gente, olha aí, vocês estão vendo, é o Coletivo Alvorada em ação. Então, vocês já estão acostumados com essas projeções, né, que o Coletivo Alvorada faz, e nessa daí é uma crítica pesada a esse desgovernador de Minas, né? Zema, tire suas mãos sujas da CEMIG e da Copasa, né? Quer dizer, nesse momento em que essa questão está sendo discutida na Assembleia Legislativa, é preciso que a população se envolva também, como diz
o próprio Rubens Goiatá. Né? É preciso que as pessoas procurem entender o que está em jogo, né? Nessa tentativa de privatizar as empresas estatais mineiras e acabar com todo o patrimônio, né? Mineiro. Né? Então, olha aí o Coletivo Alvorada, né? Com uma presença firme combatendo, né? Esse desgoverno do Zema. Vamos para o segundo card, Alexandra? Bom, aí o coletivo continua, né? Até porque a sede do coletivo é Minas Gerais, é Belo Horizonte. Né? Então, de novo, outra projeção, né? Zema quer vender 350 imóveis para reduzir a dívida que ele dobrou. Então, vocês lembram, né? Quando o Zema se elegeu a primeira vez, ele disse que ia acabar, né, com a dívida de Minas, que ia equacionar, né, a economia mineira, e foi essa conversa que ele jogou, né, para se reeleger. Né? Esse cidadão foi reeleito. Né? Então, agora que a coisa explodiu, né, a dívida de Minas está em torno de 180 bilhões, né, de reais, ele está querendo vender tudo, o Palácio das Artes, cidade administrativa, colégio estadual, o Hospital Risoleta Neves, né? Uma série de imóveis no interior de Minas, inclusive sede de prefeituras, sede de policiamento. Né? Quer dizer, ele quer vender tudo em Minas Gerais, colégio estadual. Né? Eu falo isso com muita indignação, porque é o meu colégio do coração. Né? Eu e um monte de gente estudou, né? no Colégio Estadual Central, né? Em Belo Horizonte. Então, de novo, o coletivo aí nessa luta, né, para mobilizar e para as pessoas entenderem o que está em jogo. Né? Vamos para o próximo, Alexandra, por favor. Opa! Vem mais um. Bom, esse daí é maravilhoso. É o Coletivo Alvorada, né, nessa proposta, né, de estar sempre ao lado das grandes causas. O Coletivo Alvorada conseguiu estender essa faixa, né, para o genocídio em Gaza, lá no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que é, sem dúvida, o símbolo, né, mais conhecido do Brasil no mundo. Eu acho que a gente tem um vídeo dessa faixa lá no Cristo Redentor. Foi neste fim de semana, e estiveram lá, né, entre outros, o Pedro Martins e o Muniz Prem. Eu acho que a gente tem um vídeo, não sei se vai dar para exibir. Vai dar, olha aí, gente. Que beleza, que beleza. A subida, né, do Cristo Redentor, já chegando mesmo na estátua, né, totalmente tomado por pessoas, né, exigindo o fim do genocídio na Palestina. Porque, olha, Israel está metido em várias frentes de guerra ao mesmo tempo, né, de agressões. É o genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza, as provocações contra a Jordânia. Né? Agora, essa guerra, né, declarada por ele, né, Israel, contra o Irã, mas antes, né, a guerra contra a Síria. Não é? Quer dizer, o Israel está metido em 5 conflitos, guerras ou genocídio ao mesmo tempo. Então, a gente não pode parar de falar sobre o que está acontecendo na Palestina. Eu acho que são esses os materiais que a gente tinha separado. É isso mesmo, Alexandra? Confere? Ou tem mais alguma coisa? Tem sim, nossa. Bom, aí é a manifestação em Belo Horizonte, no domingo, né? Coletivo Alvorada também presente, denunciando, né, o genocídio de Israel na Palestina. E, olha, eu estava presente nessa manifestação, eu fiquei muito feliz de ver a população de Belo Horizonte de novo nas ruas, que a gente ficou um tempão, né, com a mobilização mais ou menos, as pessoas meio tímidas, eu não sei se ainda tem a ver ou tinha a ver com certo medo, né, do vírus da Covid, mas agora as pessoas estão de volta.
né? Então, foi uma mobilização maravilhosa. Ela começou na Praça Afonso Arinos, por volta das 11h30 da manhã do domingo, desse último domingo, e depois, junto com o maracatu, né? As pessoas cantando, tocando, pena que o vídeo está sem som, né? Desceram, né? Pela. Esse é o maracatu. E aí as pessoas desceram e foram caminhando, né? Passando por dentro da feira da Avenida Afonso Pena, feira de artesanato, uma paradinha na Praça 7 e seguiu até a Praça da Estação. E esse tanto de gente, uma mobilização, muita gente animada, e todo mundo aí defendendo, né, exigindo o fim do genocídio de Israel na faixa de Gaza, e também pedindo o rompimento imediato da relação, né, do Brasil com Israel, esse Estado genocida. Então, olha, gente, foi muita coisa o que aconteceu, né, nesses últimos dias, e olha, a mobilização continua, né? Então, para vocês ficarem sabendo, né, o que está rolando, enfim, fiquem sintonizados aí com o Coletivo Alvorada. E uma forma de vocês receberem essas informações em primeira mão é vocês estarem inscritos no Coletivo Alvorada lá no YouTube. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada a todos e todas que estiveram conosco até agora. Um obrigado super especial ao Rubens Goiatá, né? E vocês sabem que esse programa não teria acontecido se não fosse a produção técnica de Alexandra Badaró. E esse programa não teria acontecido se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. O toque do Coletivo Alvorada é uma ação do Coletivo Alvorada. Gente, valeu. Até semana que vem. Beijo. Valeu, Rubens. Brigadão. Tchau. Tchau, obrigado. Um abraço a todos e todas. Valeu.